Esse é o Redmi K40 Game, ou se você preferir, o Poco F3 GT. É uma versão voltada para o público gamer que, como o nome já entrega, mescla algumas características que já vimos no Poco F3 e no F3 Pro, só que com uma cara nova e com alguns detalhes bem interessantes. Tá curioso para saber o que destaca esse carinha do restante da linha? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. E claro, se você se interessar por ele, a única forma de pegar até o momento é importando. Tem links na descrição, mas se você quiser comprar um celular aqui no Brasil, usar o comparador Escolha Segura é a melhor opção. Ele está disponível para celulares Android e também como extensão no seu navegador. Dá uma olhada aqui no link e bora falar desse Poco F3 GT monstrão aí. Eu sei que vocês estavam esperando muito para saber um pouco mais sobre esse smartphone. E olha, quando eu tirei ele da caixa, eu entendi o motivo. O design que a Xiaomi usou aqui fez muita diferença. Mesmo se considerarmos que por dentro o celular tem basicamente as mesmas posições ou a composição de um Poco F3, M11i e vários outros telefones com essa estrutura. É quase como uma skin gamer e no geral funciona bem. A traseira é uma peça inteira de vidro, mas ele tem camadas internas que formam linhas geométricas, que claro, se destacam e dão uma sensação de que nós temos texturas nessa carcaça, mas é só ilusão de ótica. A tampa ela é lisa e fosca, ela junta a marca de dedo, mas só fica visível se você realmente ficar procurando por elas. No centro temos essa escrita Fighting, que destaca o desenho central e que eu achei bastante charmoso, assim como o prateado do nome Redmi no canto inferior e o detalhe desse flash que parece um raio. Sério, não tem problema a empresa reaproveitar projetos de design, tá? O problema mesmo é ela fazer isso de forma preguiçosa, sem mudar nenhum detalhe. E felizmente não foi o que aconteceu por aqui. Eles colocaram umas coisinhas diferentes. Para completar, a Redmi colocou esse módulo de câmeras que também lembra o do Poco F3, só que com todas as lentes numa mesma linha. O destaque fica para os LEDs que durante o carregamento da bateria ficaram acesos. Eu não consegui achar, na verdade, nenhum controle para eles no aplicativo Game Turbo, mas a Redmi pode acabar colocando os controles em atualizações futuras. Todo esse trabalho aí de detalhes fez ele se destacar bem mais que os demais smartphones da linha Redmi, Poco e Xiaomi, que usaram a mesma forma para fazer quase todos os lançamentos de 2021. Eu tô falando isso porque tem muito celular que por dentro é parecido com esse cara aqui. Só que tem algumas diferenças bem sutis. Nas laterais, o telefone traz uma mescla de laterais retas com partes mais abauladas, o que dá um conforto para segurar o telefone no uso normal, no dia a dia e também na hora de jogar, melhorando o grip durante as partidas. Os botões de volume estão na lateral esquerda do Redmi K40, enquanto o de energia fica no lugar de sempre, no lado direito, junto com o sensor de digitais. Essa mudança me deixou um pouquinho confuso na hora de usar o telefone, mas é só por falta de costume com os botões do outro lado. Essa mudança se deve ao fato de termos os gatilhos L e R na lateral direita, ocupando praticamente todo o espaço possível, já que também temos chaves para esconder os botões extras. Os botões têm boa profundidade, proporcionam uma boa pegada, mas por algum motivo essa unidade aqui que eu tenho em mãos não conseguiu tirar nenhum proveito. Todos os jogos instalados no telefone não reconheceram os gatilhos de forma nenhuma, o que foi frustrante para mim. Como esse telefone é focado para um público gamer, além dos tradicionais microfones nas bordas superior e inferior, ele também entrega um terceiro microfone logo abaixo dos botões de volume, para você conseguir se gravar enquanto joga, já que os outros estarão obstruídos com as suas mãos. Mas não sendo bastante, a Redmi ainda traz uma assinatura JBL no som estéreo, que com certeza vai te deixar bastante satisfeito. A qualidade é boa, o volume é alto e o som não distorce nenhum estilo musical. A equalização é uma das melhores que eu já usei em smartphones, assim, sem dúvidas, tá realmente muito bom. Agora, na parte da frente, esse é um smartphone bastante comum. A tela OLED tem 6.67 polegadas, brilho de 500 nits, que é menos do que vários intermediários da Samsung, incluindo o Galaxy A22, então tá aí um ponto de economia. Para compensar, nós temos o HDR10 Plus, que ajuda bastante na visualização de vídeos, uma resolução padrão Full HD Plus, que ajuda na economia de energia e que é suficiente para fazer qualquer coisa no celular. E claro, tem a tela 120 Hz, já que sem ela não daria para justificar a nomenclatura gamer, mesmo que só o Call of Duty tenha rodado acima dos 60 Hz por aqui.
Ainda sobre esse display, a Redmi tomou a decisão de colocar um anel preto em volta da lente frontal bem mais espesso do que o usado no Redmi Note 10 ou no Poco F3. Essa decisão tá difícil de entender, já que o sensor em si é bem pequeno. Claramente essa é outra tela, não se tratando dos mesmos painéis usados nos outros topo de linha da Redmi e da Poco. Então assim, alguns cortes seriam necessários. Mesmo assim, eu ainda curto esse painel e o aspecto mais quadrado que ele traz, lembrando até o Mi 8 Lite que a gente gostou tanto. Bem, até agora nós falamos do quanto eu curti da beleza do celular, dos detalhes bem singelos que a Xiaomi fez nele e da tela que, apesar de pouco brilho, ainda é boa para jogar. Mas chegou a hora da gente falar do principal ponto dessa máquina aqui, do que realmente pode torná-la gamer, que é o MediaTek Dimensity 1200G, tá? Tem um G no final. Esse é o processador mais poderoso feito pela MediaTek até o momento, e apesar de não conseguir bater o Snapdragon 888, ele chega muito perto disso, ficando apenas 12% atrás no teste do Geekbench 5. Eu rodei vários jogos por aqui e todos conseguiram rodar com a resolução máxima permitida em 1080p e em 60 Hz, já que ele não tem compatibilidade com 120 Hz em alguns jogos. Isso daí é problema tanto do processador, como do software, como das empresas de jogos. E tá ficando meio chato isso daí, porque poder de fogo no geral ele tem. Isso ajudou bastante a elevar a minha satisfação na hora de jogar com o K40, mas de novo, por algum motivo eu não consegui configurar os gatilhos nos jogos, é como se eles não tivessem ali. A gente foi na internet, procurou solução, aplicou as soluções, procurou se a ROM original funcionava e quem tava com esse problema nem a ROM original funcionou, a gente realmente deu uma olhada em tudo e não conseguiu botar isso para funcionar. Então, vocês vão perceber que na conclusão a gente vai falar que se você quer usar esses botões, não é o momento de comprar esse cara, principalmente o Redmi K40, que é a versão chinesa que a gente tem em mãos. Vale a pena esperar, ficar de olho nos fóruns e ter uma certeza maior se o Poco F3 GT ou se outro modelo global vai trazer isso funcionando corretamente. Por outro lado, a fluidez, o equilíbrio de temperatura e o consumo de energia mostram o quanto a MediaTek está evoluindo nessa geração Dimensity e o quanto isso está beneficiando os usuários. Infelizmente, por alguns motivos que eu também relaciono com a MediaTek, o Asphalt 9 não estava disponível para o Redmi K40, chegando só semanas depois de que a gente começou a estudar. Então assim, chegou, mas chegou depois. Outros títulos como Genshin Impact e Wild Rift rodaram super bem, só que não tem a versão de 120 Hz. O COD até tem a opção de 90 Hz, mas o Wild Rift nada, fica travado ali no 60. Essa ausência, tanto no começo lá na Google Play Store do Asphalt 9, quanto desses 120 Hz em outros jogos são um problema, já que nesse cenário faz muito mais sentido você pegar um Galaxy S20, S21 Ultra ou coisa do tipo, que ele geralmente vai ter esses 120 Hz nos jogos, enquanto outros modelos que tem tela, que tem processamento, que tem capacidade de fazer, estão limitados. Então é gamer, mas talvez você não consiga usar tudo. Outro ponto que ajuda na fluidez desse celular, no entanto, é a memória UFS 3.1 para todas as versões, tanto a com 128 quanto 256 GB. A memória RAM pode ir de 6 a 12 GB, mas o que testamos aqui tem 8, então com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento, alinhados com o Dimensity 1200, esse telefone aqui ficou com fôlego para você ficar com ele aí pelo menos 3 anos com folga. Se a Xiaomi quiser, futuramente ela pode até dar suporte ao modo desktop do Android que vai rodar super fluido. Essa função não está disponível em nenhum dos aparelhos, exceto no Mi Fold, mas isso daí é assunto para outro vídeo. Em bateria, o telefone mandou bem, o que é muito interessante quando a gente fala de um telefone com MediaTek, que alguns 3 anos atrás aí consumia bem mais. Jogando COD por 1 hora com todos os gráficos no máximo e taxa de quadros em 90 Hz, ele consumiu 9%. O Wild Rift consumiu próximo a isso e ficou travado nos 60 Hz. O rei do consumo de bateria com certeza continua sendo o Genshin Impact, que levou 18% de energia em 1 hora, assim como a gravação de vídeos em 1080p a 30 frames por segundo. Em compensação, o uso de atividades mais básicas, como navegação de internet, uso de redes sociais e YouTube, conseguem compensar o consumo de bateria em jogos, ou seja, são bem bons, ficando em 6% por hora. Como o Redmi K40 traz 5.000 mAh
por hora, né? 5.065, um pouquinho a mais. Com esse tipo de uso mais comum, você vai conseguir usar ele por 2 dias tranquilamente. Enquanto que para jogar, o K40 vai entregar aí umas 8 horas seguidas. Além disso, para deixar as coisas melhores, o smartphone da Redmi não economizou e trouxe uma fonte de 67 watts na caixa, que consegue preencher o tanque de 0 a 100 em 53 minutos. Esse tempo ainda é baixo quando comparado com o Poco X3 GT, que traz a mesma tomada, só que em uma cor um pouco mais discreta. O K40 traz acessórios em amarelo e isso é realmente bem bonitinho. Vale só comentar que a promessa da chinesa era de carregar de 0 a 100 em 42 minutos, mas não foi a realidade que nós tivemos para testes, tá? Deu quase 10 minutos a mais. Mesmo assim, é um resultado muito bom, tá, gente? Vale só comentar que essa diferença pode ser também do adaptador de tomada que a gente precisou usar, já que essa versão aqui é uma versão chinesa e que não consegue entrar direto na nossa tomada. E claro que para conseguir trazer tudo isso com um preço mais competitivo, eles têm que tirar de algum lugar e como sempre são nas câmeras, tá? Elas até que possuem configurações boas, equivalentes ao que a gente já viu lá no Poco F3, que faz ótimas fotos na lente principal. Mas não é bem assim que as coisas acontecem por aqui, tá? A lente de 64 megapixels principal até que faz fotos aparentemente boas, mas se você for lá e prestar atenção nos detalhes, é possível notar que as áreas claras sempre saem estouradas, mesmo com o HDR ativado. Isso aconteceu principalmente em fotos externas, onde o céu atrás de mim ficou extremamente estourado. Em ambientes internos ou com controle maior da luz, as fotos ficaram boas, com boa coloração, saturação e melhora na exposição, mas não parece ser a foto de topo de linha que nós sempre esperamos. Na lente ultrawide com 8 megapixels, o ponto já muda e as fotos feitas aqui acabam sendo mais equilibradas do que na lente principal. Ela tem uma resolução mais fraca e acaba mostrando mais granulação nas imagens, mas o balanço de branco funcionou melhor por aqui. Em questão de fotos macro, o celular claramente não vai bem, não só pela baixa resolução, o que já seria problemático, mas também pela imprecisão na hora do foco. Essas lentes, elas são muito simples, elas contam com foco fixo e tudo isso prejudica bastante na hora que você pensa em usar uma foto assim, né? Porque você quer algo rápido e daí vai lá e dá problema. Quando passamos para a lente frontal, a experiência ainda não é boa. Tá, é uma lente ok, tá? Uma lente bem de intermediário. Ela tem 16 megapixels e em fotos com a luz do sol ao fundo, todos os registros foram bastante complicados. Mesmo com o céu nublado e o sol encoberto por nuvens, tudo deu uma estourada bem violenta. Para melhorar isso, foi necessário ligar todos os recursos possíveis, como embelezamento, HDR e ainda ajustar a exposição manualmente. Felizmente, em ambientes internos isso não acontece e fica muito mais fácil de fazer uma selfie. O modo retrato na câmera frontal, na minha opinião, ficou meio ruim, tá? Tudo fica muito branco, fica meio sem textura, enquanto que na traseira esse resultado aí é bem melhor. No geral, as câmeras desse celular são bem abaixo do que eu realmente esperava, são câmeras de intermediário. São fotos legais, mas que vão sofrer em ambientes que não são propícios para foto, então lugares muito iluminados ou pouco iluminados. Enfim, é o que a gente espera ao tentar economizar ao mesmo tempo em que quer algo muito potente. Eles botam tudo lá na cara dele, no processador e as câmeras sofrem um pouco mais. E claro, daí a gente precisa falar de preço, né? Um celular como esse aqui, importando, vai ficar entre R$ 2.800 e R$ 4.000 em média. Oficialmente, o K40, o Redmi K40, foi lançado no exterior por $470, mostrando que a Redmi quer colocar ele num patamar um pouco mais elevado do que os outros telefones da marca. A Xiaomi e nenhuma das subsidiárias oficializaram ele para o Brasil, então o único meio mesmo de conseguir esse carinha é com importação. Só que assim, não pega o Redmi ele é uma versão chinesa, a versão global vai ser o Poco F3 GT. E daí, claro, o preço pode mudar um pouco mais, tem os links aqui embaixo, e mesmo assim eu ainda acho um celular um pouco complicado de recomendar. Afinal, a gente tem o próprio Poco X3 Pro que já serve muito melhor por um preço muito mais condizente para quem quer jogar. Olha, o resumo é fácil, tá? O K40 ele consegue pegar principalmente a galera que curte um design diferentão, uma cara robusta e bem acabada. Ele é bonito.
Realmente é um celular bem legal. Ele tem um bom desempenho com o Dimensity 1200, o Dimensity tá me agradando bastante. Ele aguenta o tranco para rodar os jogos pesados da Play Store e esquentou pouco, principalmente porque a gente estava rodando em 60 Hz, tá? Sem falar da bateria que tá muito redondinha por aqui. O ponto mais fraco fica por conta das câmeras e dos gatilhos que não estavam funcionando na versão Redmi, tá? Pensando nisso, indicar o Poco X3 GT ou mesmo o Poco F3 me parece muito mais seguro. O GT ele tem poder de fogo semelhante ao F3 e o K40, tá? Apelando por um preço mais baixo. O F3, por outro lado, entrega uma experiência muito parecida em construção por, de novo, um preço mais baixo. Só que, claro, ele não parece gamer. Se o seu foco são câmeras, além de poder de fogo para jogar, o ideal seria procurar modelos da Samsung ou mesmo a linha Mi 11 da Xiaomi, que tem um foco um pouco maior nesses componentes, trabalhando também com o software. Se você gostou, lembra dos links. Todos esses celulares aí, esses outros celulares que eu tô recomendando, tem review também aparecendo aqui embaixo. E se você gostou, não esquece de dar um like, de deixar um comentário e, claro, se inscrever por aqui para receber ainda mais conteúdo como esse. Então é isso, meus amigos, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!